Há muitas coisas maravilhosas sobre o Natal. É maravilhoso poder reunir a família, as pessoas a quem nós amamos e queremos neste mundo para uma noite juntos, uma mesa deliciosa preparada por pessoas queridas. É maravilhoso nesta época do ano compartilhar as nossas histórias, as memórias que construímos juntos, atualizarmos um pouco sobre o que tem acontecido com cada um ao longo dos últimos meses, ao final de mais um ano. Mas o auge, o ponto máximo do Natal para o povo de Deus é poder estar reunido num lugar como esse, numa noite como essa, ouvindo a palavra de Deus, ouvindo de novo as boas novas de grande alegria, nos trazem esperança. Ouvir de novo não só o que é Natal, o que aconteceu há 2000 anos, que dividiu toda a história, mas o que significa isto? O que significa que Deus enviou ao mundo o seu Filho? Por quê? Para quê? Que diferença isso faz? Temos tempo ainda, antes do final deste dia 25 de dezembro, para pensarmos um pouco sobre essas perguntas. Então eu te convido a abrir a sua Bíblia no Evangelho de João, capítulo 3, no versículo 16. João 3,16. Um texto, creio eu, conhecido de muitos aqui. Talvez você esteja bastante familiarizado com as palavras deste versículo, mas vamos, no tempo que ainda temos esta noite, ponderar sobre cada uma das palavras deste versículo maravilhoso das Escrituras Sagradas. Diz assim a palavra de Deus no Evangelho de João, no capítulo 3, versículo 16. Porque Deus tanto amou o mundo, que deu o seu Filho unigênito, para que todo o que nele crer não pereça, mas tenha a vida eterna. Louvado seja Deus pela sua palavra, e que seja abençoada esta breve meditação na palavra de Deus. Bem, um dos versículos mais conhecidos e amados de toda a Bíblia, um dos primeiros versículos que eu aprendi quando ainda criança, é também um dos versículos mais misteriosos e desafiadores de toda a Sagrada Escritura. De acordo com um estudioso do Novo Testamento, D.A. Carson, em seu livro A Difícil Doutrina do Amor de Deus, ele diz que o atributo do amor de Deus é uma das poucas coisas em que as pessoas ainda creem e concordam a respeito de Deus. Basta perguntar a alguém, mesmo que não seja crente, que não professe a fé cristã, quem Deus é, e uma das respostas mais comuns que você ouvirá é o quê? Deus é amor. Deus é amor. Porém, por ser uma qualidade tão conhecida, tão familiar de Deus, o seu amor, tornou-se extremamente difícil em nosso tempo, o que torna o amor de Deus e a própria pessoa de Deus diferente de qualquer outra pessoa que demonstre algum amor neste mundo. O que distingue o amor de Deus do amor de um pai, de uma mãe, de um filho, de um amigo, de um colega, de um vizinho? Será que há algo distinto, peculiar, único sobre o amor de Deus que o torna sem igual e digno do nosso louvor? Ainda segundo Dr. Carson, a doutrina do amor de Deus não só se tornou muito familiar, mas com o passar do tempo e nas últimas décadas, ela foi diluída, ela foi democratizada e também sentimentalizada. Primeiro, ela foi diluída ao ser divorciada de todas as demais qualidades de Deus.
Ninguém contestaria que Deus é amor, mas muitos contestariam que Deus é santo, soberano, justo, fiel. A doutrina também foi democratizada, no sentido que o amor de Deus foi redefinido para incluir seu favor sobre toda a raça humana, a ponto de muitos crerem que Deus ama a todos indiscriminadamente, independente de professar a fé nele ou não, independente de crer no seu Filho Jesus Cristo ou não, independente da conduta ou da culpabilidade dos homens. E por último, essa doutrina foi sentimentalizada, a ponto do amor de Deus ter se transformado numa mensagem terapêutica, voltada para a afirmação do bem-estar e da felicidade de cada indivíduo neste mundo. E por isso proliferam as mensagens neste fim de ano e por todo o ano de que Jesus te ama e quer ser seu amigo. Decida-se por Cristo e tudo irá bem contigo. Volte-se para Jesus e seja uma pessoa feliz. Bem, a pergunta que surge é: será que o amor de Deus significa somente isso e nada mais? O que exatamente a Bíblia ensina sobre o amor de Deus? E o que a Bíblia quer dizer ao afirmar que Deus tanto amou o mundo, conforme ouvimos em João 3,16? Vamos olhar mais atentamente para este versículo. Espero que você não tenha fechado a sua Bíblia ainda. Vamos responder algumas perguntas sobre este versículo. Primeiramente, quem Deus amou? Exatamente quem Ele amou, segundo o que lemos? Bem, se você conhece a história de alguns casais, você sabe que casais vêm em todo tipo, em toda forma de combinação, não é verdade? Tem aqueles casais do tipo feito um para o outro, não é possível. Vocês não poderiam ser mais iguais, mais compatíveis, o jeito, a personalidade, tudo parece combinar. Você conhece casais assim? E também tem o extremo oposto, pessoas que vivem juntas, casadas até, que você diria: como essas duas pessoas se aguentam? Elas são tão diferentes. Eu nunca imaginaria um casamento assim. Daí a expressão, os opostos que se atraem. Bem, que tipo de casamento é esse que nós vemos em João 3,16, ao vermos que Deus tanto amou o mundo? Bem, segundo o relato do Evangelho de João, Deus e o mundo são opostos que não se atraem. São extremos opostos que não se atraem. Aliás, o evangelista João é mestre nesses contrastes. Se você tem alguma familiaridade com o quarto evangelho, com os escritos de João, você vê esse jogo o tempo todo, os escritos dele, entre a verdade e o engano, luz e trevas, vida e morte. E aqui vemos mais um contraste: Deus de um lado e o mundo do outro. O que João quer dizer quando ele usa a palavra mundo? Em alguns momentos, essa palavrinha na Bíblia tem um significado neutro, no sentido de um mundo criado, o planeta ou a raça humana. Mas na maior parte das vezes em que encontramos a palavra mundo na Bíblia, ela tem um sentido negativo. Ela significa a raça humana em franca rebeldia, em inimizade contra Deus. E é nesse sentido que João usa a palavra aqui. Tanto é que, se você voltar rapidamente para o capítulo 1 deste evangelho, lá no versículo 10, na primeira vez em que encontramos a palavra mundo no evangelho, o texto diz: aquele que a palavra estava no mundo e o mundo foi feito por intermédio dele, mas o mundo não o reconheceu. Aqueles a quem ele criou, a quem Deus deu vida, estes não o reconheceram.
E como se isso não fosse suficiente, não bastasse isso, a raça humana não ter reconhecido o seu Criador quando este veio ao mundo, João diz mais, lá no capítulo 3, no versículo 19 deste evangelho. Ele diz em João 3,19: este é o julgamento, a luz veio ao mundo, mas os homens amaram as trevas e não a luz, porque as suas obras eram más. Junte essas duas peças do quebra-cabeça e você descobre que o mundo, esta raça que Deus criou, a sua imagem e semelhança, para si, para a sua glória, para louvá-lo e adorá-lo, segundo João, não somente não reconheceu seu Criador, como rejeitou a Deus. Já imaginou uma coisa dessas? Você pai, você mãe, um dia chegar em casa e o seu filho olhar para você e dizer: quem é você? Te conheço. O filho a quem você gerou, criou, vestiu, alimentou, cuidou, de uma hora para outra olhar para você e perguntar: quem é você? Te conheço? Você é daqui? E pior, não só não te reconhecer, como te rejeitar. Seria suficiente para cortar o coração de qualquer pai ou mãe, não é verdade? Pois foi exatamente isso que nós fizemos. Quando Deus veio ao mundo, disse o evangelista João, o mundo não reconheceu e pior, o rejeitou, o recusou. E João continua nos falando sobre este mundo. No capítulo 7, versículo 7, no capítulo 15, versos 18 e 19, no capítulo 17, versículo 14, basta apenas anotar se você quiser. Mas em cada uma dessas passagens, diz João que o mundo odeia a mensagem e a pessoa de Jesus Cristo. E por conseguinte odeia aqueles que creem na mensagem de Jesus e pregam a mensagem de Jesus, os seus discípulos. Portanto, por ter rejeitado o seu filho e odiado a sua mensagem, a conclusão de João é que o mundo rejeita a Deus. Deus e o mundo são opostos, que não se atraem. Mas isso quer dizer que o mundo é tão ruim assim e incapaz de fazer qualquer bem? É isso que você está dizendo, pastor? Não exatamente. O mundo não é um lugar tão ruim quanto poderia ser, mas também não é um lugar tão bom quanto deveria ser. Para ilustrar isso, o pastor Tim Keller usa a seguinte ilustração: imagine você, uma criança abandonada na porta da casa de uma senhora idosa. Essa senhora idosa, por compaixão da criança abandonada, decide tomar o bebê para si, decide acolher a criança, criá-la, educá-la, instruí-la, até que finalmente essa criança se torna uma jovem, pronta para ingressar na faculdade e dali para o mercado de trabalho. E digamos que esta criança bem educada, bem alimentada, bem acolhida, obtém sucesso na faculdade, ingressa no mercado de trabalho, se torna uma pessoa notória no mundo dos negócios, reconhecida, premiada por todos. Mas a partir daí, nunca mais volta para a casa da senhora que a acolheu, nunca mais faz contato com aquela que teve misericórdia dela quando ainda bebê. O que você pensaria do mérito, da virtude desta criança? Apesar do seu sucesso, do seu trabalho, das suas virtudes, por não reconhecer aquela que a acolheu, toda a virtude, todo o bem que aquela jovem foi capaz de realizar, perde o seu brilho, não? Perde o seu encanto, à luz da rejeição daquela a quem ela devia a sua própria vida. Este é o nosso mundo.
Essa é a história deste mundo. Essa é a história das pessoas deste mundo, capazes de fazer muitas coisas boas, de construir muitas coisas boas, inventar muitas coisas boas, idealizar muitos bons projetos. Mas o que é tudo isso quando o mundo não reconhece aquele que deu a todos nós o dom da vida, aquele que nos renova o fôlego de vida, aquele que nos concede o chão que pisamos, que nos dá o alimento da terra, que nos renova a vida a cada manhã? O que pensar de toda a bondade, todas as qualidades e virtudes deste mundo, se este mundo não reconhece aquele a quem deve tudo? Não, este mundo não é tão ruim quanto poderia ser, mas não é tão bom quanto deveria ser. Este é o mundo. O mundo não reconhece a Deus. O mundo, por natureza, rejeita a Deus. E por isso rejeitou o seu Filho quando ele veio ao mundo. Então temos de um lado o mundo e do outro lado Deus. Quem é Deus? Deus é amor, certamente, mas Ele é muito mais do que isso. João começa o seu evangelho dizendo que este Deus é soberano. Ele criou todas as coisas pelo poder da sua palavra e sustenta tudo pelo seu verbo eterno, o seu Filho Jesus Cristo. Ele é um Deus soberano, Ele é um Deus santo, Ele é um Deus justo, que não assiste passivamente enquanto o mundo deixa de reconhecê-lo, enquanto o mundo que Ele criou o rejeita e o despreza. Por isso, na continuação do texto que nós lemos, João 3, a partir do versículo 17, diz: pois Deus enviou o seu Filho ao mundo para condenar o mundo. Não para condenar, mas para que este fosse salvo por meio dele. Mas quem nele crê não é condenado, mas quem não crê já está condenado por não crer no nome do Filho unigênito de Deus. E este é o julgamento. A luz veio ao mundo, mas os homens amaram as trevas e não a luz, porque as suas obras eram más. Veja só, um julgamento, uma condenação para o mundo que não reconhece a Deus, que rejeita a Deus. Por quê? Porque o nosso Deus é um Deus santo, justo, que justamente pune e condena aqueles que insistem em não reconhecê-lo, em rejeitá-lo e desprezá-lo. E é próprio que seja assim. Quem é o pai que ama o seu filho e assiste quieto quando o seu filho é ridicularizado ou desprezado pelos colegas? Quem é o marido que ama sua esposa, que fica calado quando vê alguém maltratando sua esposa, falando mal dela? O amor verdadeiro produz um zelo verdadeiro que responde, que reage, que não assiste passivamente. Assim também Deus, que ama o seu filho e não pode ver o seu filho sendo rejeitado e desprezado pelo mundo sem fazer coisa alguma. Por isso diz o texto: os que não creram, não receberam e rejeitaram o mundo, estes estão sob julgamento, sob condenação, porque este Deus é amor, mas este Deus é santo, justo, soberano. Então você está começando a entender como é difícil essa história de Deus ter amado o mundo. Como é que esse Deus santo, justo e soberano pode amar um mundo que o rejeita, que o despreza, que não o reconhece? Não, Deus não amou o mundo por necessidade ou constrangimento. Não devemos admirar o amor de Deus por ter amado o mundo que é tão grande, valioso, virtuoso, belo, amoroso. Não, nós devemos admirar o amor de Deus por ter amado um mundo mau, um mundo que não merecia o seu amor. Deus tampouco amou o mundo relutantemente,
Ele não foi convencido contra a sua vontade pelo seu Filho para amar o mundo. Não. Ele não foi compelido por ninguém, por nenhum membro da corte celestial. Quando Deus escolheu amar o mundo, Ele o fez por um ato livre da sua vontade. Livre e imerecido. Ou seja, Ele quis amar um mundo rebelde, um mundo pecador, um mundo indigno do seu amor. Ou seja, o amor de Deus pelo mundo depende exclusivamente da sua natureza e da sua vontade amorosa, e por isso independe de nós, de qualquer bondade nossa, de qualquer mérito nosso. Então já vimos quem Deus amou. Mas há uma próxima pergunta: como? Como Deus amou o mundo? Qual é a resposta do texto? O que diz João 3,16? Porque Deus tanto amou o mundo. A palavrinha tanto sugere duas coisas. Sugere, primeiro, algo específico. Algumas traduções dizem, porque Deus amou o mundo de tal maneira, ou desta maneira, de uma maneira muito específica e singular. Mas a palavrinha também sugere intensidade. Ele tanto amou, mas tanto amou, que Ele fez algo. O que Ele fez? Deus tanto amou o mundo que deu. Ele não só sentiu, Ele não só pensou, Ele não só falou. Ele não apenas sentiu algo pelo mundo, ou pensou algo pelo mundo, ou falou palavras amorosas ao mundo. Ele fez algo concreto, específico e sacrificial. Ele deu algo ao mundo. Ou melhor, Ele deu alguém para o mundo. Quem Deus deu ao mundo que o rejeitou? Deus tanto amou o mundo, que deu seu Filho único, unigênito, o seu amado, o maior objeto do seu amor, seu próprio Filho. Para quem? Para o mundo, a raça humana, em franca rebeldia contra Deus, em aberta inimizade contra Deus, e sob a sua justa condenação. Foi para este mundo que Deus deu o seu único Filho. Porque Deus faria uma loucura dessas? Porque Deus confiaria o seu maior tesouro, o maior objeto do seu amor, justamente àqueles que o rejeitaram, que o desprezaram? Ora, se você só tivesse um filho, você o confiaria nas mãos de quem? Você entregaria o seu filho na mão de quem? De qualquer um que passasse pela porta da sua casa? Qualquer estranho? Qualquer desconhecido? Não, você confiaria este filho a quem? Nas mãos de alguém próximo, de confiança, e mesmo assim, você jamais cogitaria entregá-lo nas mãos do seu maior inimigo, não é verdade? Você cometeria uma loucura dessas? Então, por que Deus fez isso? Porque Deus tanto amou o mundo ao ponto de dar ao mundo seu Filho unigênito, sabendo de antemão o que este mundo faria com o seu filho, desde a manjedoura, fazendo nascer numa estrebaria, entre animais,
negligenciado desde o nascimento, já apontando para a vida dura que ele teria até a morte e morte de cruz. Por que Deus cometeria uma loucura dessas, enviando o seu único filho ao mundo que o crucificaria? Bem, o porquê permanecerá um mistério até os tempos eternos. Mas a resposta de João é que este Deus santo, este Deus justo, este Deus soberano, que tem todo o direito de condenar este mundo, de julgar este mundo, de destruir este mundo, sabendo que este mundo faria com o seu filho, mesmo assim enviou o filho para ser condenado, para ser crucificado, para ser sacrificado, justamente para que o filho tomasse sobre si o meu castigo e o seu castigo, na maior prova de amor jamais vista na história. Nunca antes e nunca depois já se ouviu falar de um ato amor desta magnitude. Deus entregou o seu Filho para aqueles que não mereciam, para que estes fossem salvos, perdoados, redimidos, reconciliados com o seu Criador. Da manjedoura onde Jesus nasceu, até a cruz onde ele morreu, nós vemos o perfeito casamento entre a santa justiça de Deus e o seu amor livre e soberano. Aos olhos de um mundo totalmente imerecedor da graça e misericórdia do nosso Criador. O que significa que o sacrifício de Jesus, sua vinda ao mundo, seu nascimento e a sua morte na cruz, não diz respeito primeiro ao meu valor e ao seu valor, embora há muitos que digam isso. Como nós somos importantes aos olhos de Deus, como nós somos valiosos e merecedores do amor de Deus, ao ponto dele ter enviado o seu Filho para nos salvar. Não. A história do Natal não diz primeiro, não fala primeiro sobre o meu valor e o seu valor. A história do Natal fala primeiro sobre o valor do nosso Deus, da sua virtude, não da nossa. Como bem resumiu John Piper em seu livro A Supremacia de Deus na Pregação, ele disse: o sentido da cruz é horrivelmente distorcido quando os profetas contemporâneos que pregam a autoestima dizem que a cruz é testemunha do meu valor infinito, já que Deus estava disposto a pagar um preço tão alto para me alcançar. A perspectiva bíblica é que a cruz é testemunha a favor da infinita dignidade da glória de Deus e contra a imensidão do pecado do meu orgulho. O que deveria chocar-nos é que temos trazido tanto desprezo sobre a dignidade de Deus, que a morte de seu próprio Filho foi requerida para vindicar essa indignidade. A cruz, conclui ele, se levanta como testemunho da infinita dignidade de Deus e o infinito ultraje do pecado. Então já vimos quem Deus amou e como Ele amou. Deus tanto amou o mundo que deu o seu Filho unigênito. Para quê? É a terceira e última pergunta. Para quê? Isso responde: há um propósito em tudo isso, há um alvo que Deus tinha em mente, porque Deus tanto amou o mundo que deu o seu Filho unigênito para que todo o que nele crer não pereça,
mas tenha a vida eterna. Temos aqui mais algumas palavrinhas-chave do Evangelho de João. Deus executou este ato soberano de amor na história, enviando o seu Filho ao mundo para um fim específico, um propósito, para que crescêssemos e, crendo, não perecêssemos, mas tivéssemos vida eterna. O que significam essas palavras? O que significa crer? Para que todo que nele crê. O que significa crer? Bem, crer no vocabulário bíblico significa algo muito diferente do que nós pensamos quando usamos a palavra crer. O brasileiro é um crente por natureza, ele crê em tudo e em qualquer coisa, crê de tudo e sinceramente. Somos o povo de muitos credos, de muitas crenças, cremos em tudo e crendo em tudo, cremos em nada especificamente, essa que é a verdade. Mas o Evangelho nos chama a crer em algo específico, algo pontual, algo exclusivo. E crer no vocabulário bíblico não significa apenas saber algo sobre alguém, ou concordar sobre a versão de alguém sobre algum fato. Crer significa confiar, e confiar plenamente. A melhor maneira de ilustrar isso, me desculpe se você já ouviu essa ilustração algumas vezes aqui na catedral, é a seguinte: quantos têm conhecimento do fato de que o homem já viajou à Lua? Todos que têm conhecimento deste fato consentem que ele é verdadeiro? Você acredita nessa história? Você que levantou a sua mão? Nem todo mundo. Já temos uma primeira peneira. Quase todos conhecem, nem todo mundo consente que é verdade. Agora, você que levantou a mão dizendo que sabe sobre isso e consente que é uma história verdadeira, você estaria pronto para entrar numa espaçonave, ser lançado de uma base nos Estados Unidos em direção à Lua a centenas e milhares de quilômetros por hora em espaço sideral? Onde está a fé de vocês? Temos alguns astronautas aqui por vocação. O que essa historinha mostra? Fé não é só saber algo ou consentir que é verdadeiro. Fé só é fé quando você está disposto a crer, confiar plenamente e colocar a sua vida naquilo em que você crê, depositar suas fichas nisso. De forma semelhante, tem algum brasileiro que nunca tenha ouvido falar sobre um tal de Jesus, que nasceu há muito tempo e andou pelas terras de Israel? Todo brasileiro já ouviu alguma versão dessa história, não? Todo brasileiro consente que essa história é verdadeira, essa história de que Jesus é o Filho de Deus, em carne, que veio ao mundo para nos salvar? Não. Mas quantos brasileiros aqui depositam toda a sua confiança neste Jesus, a ponto de viver a sua vida plenamente para Ele e para Ele somente? Isso se chama crer. O resto é imitação. Deus tanto amou o mundo que deu o seu Filho unigênito para que todo que nele crer, confiar, entregar a sua vida por inteiro a Ele, de mente, de coração, de todo o seu ser, nada menos que isso. Foi para este fim que Deus deu o seu Filho. Ele entregou o seu Filho por inteiro, para que você e eu nos entregássemos por inteiro a Ele. Nada mais, nada menos. A entrega de Deus foi completa, esperando em troca uma entrega completa. Deus tanto amou o mundo que deu o seu Filho unigênito, para que todo que nele crê, não é confiar em qualquer um, ou em qualquer coisa, ou em qualquer Jesus, mas crer neste Jesus aqui, neste a quem João chama de o Filho unigênito.
Então não é qualquer crença, não é qualquer fé que agrada a Deus e que Ele está buscando. Não é a crença em qualquer Jesus, num Jesus genérico, mas neste Jesus específico. Qual Jesus? Este Jesus, a segunda pessoa da Santíssima Trindade, o Filho unigênito encarnado, vindo ao mundo por uma jovem virgem, Maria, nascido para morrer, morto para ressuscitar ao terceiro dia e ressuscitando, voltando ao Pai, de onde Ele reina e de onde Ele virá para julgar os vivos e os mortos. É neste Jesus que você e eu devemos crer, e nenhum outro. Não Jesus curandeiro, terapêutico, profeta da prosperidade, revolucionário social, embaixador ecumênico, todos os Jesus tabajaras por aí. Não. Neste Jesus. Somente nele. Nele e nele somente. Quem nele crê, este, sim, não perecerá. E se crer em outro Jesus, ou em outro Deus, por mais sincero que seja, está sinceramente errado. Porque não importa o tamanho da sua fé, se a sua fé estiver depositada na pessoa errada. Você pode crer sinceramente e mesmo assim estar sinceramente errado. Deus tanto amou o mundo que deu seu Filho unigênito para que todo que nele crer, neste Jesus, não pereça, mas tenha vida, não vida mansa, não vida fácil, não vida próspera e prolongada e maravilhosa, mas vida eterna. Uma vida que não vem deste mundo e que não termina neste mundo. Uma vida vinda dos céus, do porvir, que este mundo não conhece e não pode produzir. Quem nele crer, e a partir do momento que crer, já terá esta vida. João descreve esta vida para nós mais adiante neste evangelho. João 17,3, Jesus disse: pois esta é a vida eterna, que te conheçam, o único e verdadeiro Deus e o teu Filho a quem enviaste. Esta é a vida. Isto é vida, conhecer a Deus, crer no seu Filho, render-se por inteiro a Ele, confiar plenamente nele e nele somente. Pois quem ainda não creu e não se rendeu e não confiou pode ter aparência de vida, mas ainda não sabe o que é viver eternamente. O que quer dizer que há uma vida que tem aparência de vida neste mundo, mas não é vida. Enquanto que aos olhos do mundo há uma vida que parece não ser vida, mas que é vida com Deus, é vida em Cristo, é a vida para aqueles que creem em Jesus de todo o coração. E quem não crê, quem não confia, quem não se rende, pastor, a palavra não pode ser mais clara. Pois Deus enviou o seu Filho ao mundo não para condenar o mundo, mas para que este fosse salvo por meio dele. Quem nele crê não é condenado, mas quem não crê já está condenado por não crer no nome do Filho unigênito de Deus. E este é o julgamento. A luz veio ao mundo, mas os homens amaram as trevas e não a luz, porque as suas obras eram más. O que significa que nós só temos duas opções nesta noite. Você que está aqui nesta noite não está aqui por acaso. Você foi trazido a este lugar nesta noite com um propósito eterno. E a sua decisão nesta noite tem peso eterno. E a palavra de Deus só lhe dá duas opções,
duas alternativas. Diante deste anúncio glorioso do Evangelho, o anúncio do amor livre e merecido de Deus por este mundo pecador, nós só temos duas opções. Podemos crer que Jesus Cristo é o Filho unigênito do Pai, vindo ao mundo para morrer pelos nossos pecados e para nos salvar da morte, para a vida eterna, ou podemos descrer. Pior, ficar em cima do muro, não se decidir até que seja tarde demais e assim perecer eternamente. E todos aqui, sem exceção, precisam decidir por Cristo para a vida eterna ou contra Cristo para a morte eterna. Então, se alguém aqui ainda não creu, ainda não confiou a sua vida, não entregou-se de coração às boas novas deste Deus que te amou imerecidamente e incondicionalmente por meio do seu Filho, se você ainda não creu, não confiou e não se rendeu, eu lhe pergunto: você abandonará agora a sua incredulidade? O seu desejo de viver independente de Deus, de ser o seu próprio Deus, ser dono da sua própria vida, ser senhor do seu destino, para um destino terrível de condenação, longe do seu Criador? Você abandonará agora a sua incredulidade, sua descrença, sua indiferença para com o estado eterno da sua alma, pois a sua alma está na balança. Vida e morte eterna pesam aqui sobre nós nesta noite. E se você ainda não creu e não se rendeu, saia da morte e venha para a vida. Saia das trevas e venha para a luz. Abandone este mundo, corra para o Filho de Deus. Receba a sentença favorável daquele que sofreu a sua sentença na cruz do Calvário. Renda-se, arrependa-se, confesse a Ele os seus pecados, e Ele de bom grado te receberá como filho no seu reino. Venha arrependido, venha crendo que o Senhor Jesus Cristo, pelo seu amor livre e soberano, já pagou o preço pela sua libertação, pela sua salvação no Calvário, e hoje mesmo a sua alma viverá eternamente. Pela graça soberana de Deus, renda-se à mensagem do Evangelho, renda-se a esta mensagem que nos diz que somos mais perdidos, mais carentes, mais falhos, mais rebeldes, mais miseráveis, mais pecadores do que jamais imaginávamos, e ao mesmo tempo mais amados, mais queridos, mais perdoados, mais resgatados e mais salvos do que jamais poderíamos merecer. Se você ainda não creu, creia hoje e sua alma viverá. Mas se você já creu, se você já confiou na mensagem do Evangelho, saiba que isto é só o início, pois a vida eterna não é uma recompensa para a sua fé, é um presente gratuito de Deus, tanto quanto a sua fé em Jesus. Se você já creu no Evangelho do amor de Deus, se você já experimentou deste amor, então vá e compartilhe o Evangelho de Jesus. Vá e compartilhe as boas novas. Vá e compartilhe este amor livre, soberano e merecido do Senhor com aqueles que ainda estão perdidos neste mundo. Como? Primeiro, ame o mundo falando sobre Jesus, pregando o Evangelho, proclamando o amor de Deus por este mundo pecador, por meio do seu Filho Jesus. Pastor, eu posso dizer uma coisa dessas? Eu posso dizer a um descrente que Deus o ama? Você não só pode, você deve dizer a esta alma que Deus a ama, tanto a ama que deu o seu Filho por ela na cruz. Diga a esta alma que o sacrifício de Jesus na cruz é sim suficiente para perdoar todos os seus pecados
mas só lhe será eficaz quando ela crer que aquele sacrifício foi pelos seus pecados, pelos pecados dela. Pois foi para isso que Cristo nos enviou ao mundo. Nós fomos alcançados por este amor, para alcançarmos outros com este amor. E como o mundo crerá se não ouvir a mensagem do amor soberano de Deus em Cristo? Mas ame os perdidos não só falando a eles sobre Jesus, mas demonstrando a eles o amor sacrificial de Jesus, o amor concreto de Jesus, o amor imerecido de Jesus. Irmãos e irmãs, nunca subestimemos o poder do amor de Jesus Cristo, pelos gestos mais simples e mais invisíveis aos olhos deste mundo. Um gesto de hospitalidade, um convite para a sua casa, uma generosidade financeira, uma visita, um socorro, um ato de misericórdia e compaixão, uma oferta de perdão, uma busca por reconciliação com quem você está brigado, mesmo que seja uma oração. Não subestime um único ato de amor capaz de quebrantar o coração mais duro, mais frio e mais resistente ao Evangelho. Sejamos este canal do amor de Cristo, pelas nossas palavras e pelos nossos atos também, para que o mundo ouça, para que o mundo veja, para que o mundo creia neste amor melhor que a própria vida. Porque Deus tanto amou o mundo, que deu o seu Filho unigênito, para que todo o que nele crê não pereça, mas tenha, para que você tenha a vida eterna, para que eu tenha a vida eterna, para que nós tenhamos vida eterna, e os da nossa casa tenham vida eterna, e os do nosso trabalho, e os do nosso convívio tenham vida eterna, para que os perdidos recebam a vida eterna, pela graça de Deus e para a glória do Senhor Jesus Cristo. Vamos orar. Senhor bendito, como o teu amor nos constrange, como é constrangedor estarmos diante de um Deus tão santo, tão justo, tão puro e tão amoroso, que tanto nos amou, a ponto de ter nos enviado o seu único Filho para nos salvar. Senhor, não há nada que possamos oferecer-te à altura, nem as nossas palavras, nem as nossas orações, nossos gestos, os nossos sacrifícios, nada chega aos pés da vinda do teu único Filho ao mundo, a este mundo rebelde e pecador, para salvar um pecador como eu. Tem misericórdia de mim, Senhor. Tem misericórdia de nós, Senhor. Te louvamos, Senhor, por tão grande misericórdia e compaixão. Que nesta noite, Senhor, este amor seja derramado em nossos corações e não apenas ecoe em nossos ouvidos, em nossas mentes. Que este amor do qual nós ouvimos falar seja manifesto no coração de cada um presente neste lugar. Que o teu Santo Espírito venha comprovar este amor no íntimo de cada alma aqui presente, entendendo por um ato soberano e sobrenatural teu, que essa não é uma mensagem humana, mas divina. Este não é um amor humano, mas divino e celestial, um amor melhor que a própria vida. Que este amor seja derramado em nossos corações nesta noite, que este amor venha nos perdoar os nossos pecados, nossa omissão, nossa negligência,
nossa rejeição, nossa rebeldia, Senhor, tem misericórdia de nós. Limpa-nos, purifica-nos, perdoe-nos, reconcilia-nos, restaura-nos contigo, ó Deus, pelo teu santo e soberano amor por nós em Cristo Jesus. Salvando os perdidos entre nós, salvando aqueles da nossa casa distantes do Senhor e afastados dos teus caminhos, e usando-nos como instrumentos do teu amor neste mundo, em palavra, em pensamento e em ação. Faze de nós, Senhor, fiéis proclamadores do teu amor, para que outros ouçam, creiam e confiem e se rendam a Ti, pela Tua graça e para o louvor da Tua glória. Nós assim oramos, em o nome de Cristo Jesus. Que o povo de Deus diga amém.